Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gabriel Souto e essa é a aula número 1 do curso de Python 3. O tema da aula de hoje é variáveis. Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida do que a gente viu na aula passada. E antes de começar no assunto da aula de hoje, no tema da aula de hoje, eu percebi que a gente precisa dar alguns passos para trás, explicar alguns conceitos melhor, pelo menos de alguma forma, para que a gente possa seguir adiante, tá? Na aula passada, na primeira aula, a gente entendeu, ou pelo menos eu expliquei, espero que você tenha entendido, o que é Python, tá? A gente viu, afinal, o que é Python. Viu também o que precisava ter instalado no computador para que você executasse um programa escrito em Python. Viu também... Eu tenho uma cola aqui. A gente viu o que é Python, viu o que era necessário instalar no computador para executar o Python, executou o interpretador e começou a brincar ali usando o Python como uma calculadora, o interpretador rodando no modo iterativo, tá? E a gente finalizou com assim, a ideia de que o Python é poderoso demais para a gente usar o Python só como calculadora. Eu estou até com a tela aqui do prompt de comando e a gente basicamente terminou a aula assim, rodando o Python. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Ah, não, é isso mesmo. Rodando o Python no modo iterativo, esse aí já é o interpretador do Python rodando, e a gente terminou a aula rodando contas, né? 3 mais 5, 8. 5 menos 3, 2, e por aí vai. Só que o Python faz muito mais do que só contas, né? Aritméticas, soma, subtração, multiplicação e divisão. E o próximo passo natural seria a gente falar sobre variáveis. Só que é o seguinte, lá no grupo do Telegram, no Instagram, no Facebook, enfim, eu tenho recebido muitas mensagens de gente pedindo ajuda com exercícios da faculdade ou algum trabalho de curso ou do trabalho mesmo, né? Alguma dúvida em relação ao trabalho. E algumas pessoas que têm entrado na área ultimamente, eu vejo que falta alguns conceitos mais abrangentes, alguns conceitos anteriores mesmo a meter a mão na massa e começar a programar. O que eu quero falar hoje é o seguinte, você precisa aprender o que são variáveis, né? Você precisa também entender por que você está escrevendo um programa. E é isso que eu quero falar sobre hoje. Para que escrever um programa? Tá? São 2 passos para trás, a gente vai ver agora por que eu deveria escrever um programa, seja em Python ou outra linguagem. Nesse curso a gente vai estar falando de Python, só que esse conceito, uma das explicações que eu vou dar agora, serve para qualquer linguagem. Então primeiro eu vou falar por que a gente deveria criar um programa, depois eu vou dar uma explicação sobre o que são variáveis, fazendo uma relação com objetos do dia a dia, né? Que eu vejo que tem muita gente que está entrando na área de TI que vem de outras áreas completamente não relacionadas. Então é importante ter uma explicação que não seja tão voltada para quem já naturalmente é da área, tá? Depois que a gente falar sobre variáveis, aí sim eu vou dar alguns exemplos para a gente ver como é que elas se comportam ali no interpretador. Então vamos lá, eu tenho aqui minha cola, como eu já disse, e a primeira pergunta que você precisa, pelo menos ter uma noção da resposta é por que você deveria criar um programa? Tá? Vamos lá, você pensa numa loja de tinta, dessas lojas de rua, né, que vende lata de tinta. É só isso que tem lá, lata de vários tamanhos, infinitas cores e preços também. Não é tão incomum, tá? Na verdade é até bem comum você entrar numa loja dessa e ter um dos vendedores bem experientes, tá? Aquele cara que, chega lá o cliente, nessa loja imaginária que a gente está falando agora, chega um cliente e pergunta, vem cá, eu tenho uma área lá para pintar, são 108 metros quadrados. Quantas latas de tinta eu tenho que comprar? Eu já sei a cor e tudo, eu quero saber quantas latas eu tenho que comprar para cobrir essa área. E o vendedor de cara, você precisa de 2 latas. Pode confiar, 2 latas vai conseguir pintar essa área aí. Mas vem cá, como é que esse vendedor chegou nesse resultado? Né? Talvez esse cliente fictício ele não saiba que cada lata de tinta dessa tem 18 litros.
E no rótulo da lata vem dizendo, olha, 1 litro pinta 3 metros quadrados. Em algum momento no passado, um outro cliente com essa mesma metragem de 108 metros quadrados apareceu na loja e eles fizeram a conta. Ó, vamos lá. Esse mesmo vendedor pegou e falou, olha, 108 metros quadrados eu vou dividir por 3 e depois eu vou dividir por 18. Dividir por 3 para ter o total de tinta necessário e dividir por 18 para saber a quantidade de latas, já que cada lata tem 18 e pronto. Agora ele decorou que 108 metros quadrados precisa de 2 latas de tinta, cada uma com 18 litros. Vem cá, e se esse vendedor tiver de férias, por exemplo? E se um cara novato, recém-contratado na loja, ele não sabe que ali no rótulo tem a quantidade de metros quadrados que podem ser pintados com 1 litro de tinta? Vem cá, e se o cliente tiver uma área totalmente diferente dos clientes anteriores? Nunca na loja entrou um cliente pedindo, olha, eu quero saber quantas latas eu preciso comprar para pintar 54 metros quadrados. Até que 54 dá para deduzir ali, mas nunca foi calculado antes. E aí? Nesse cenário, você criar um programa para informar a quantidade de latas necessárias, dependendo da metragem, né, seria excelente. Não depender de uma única pessoa que detém esse conhecimento, capacita o restante da equipe para fazer a mesma tarefa. Sugerir com precisão, quer dizer, sugerir não, é falar, né, mesmo. Olha, você precisa de N latas de tinta para pintar N metros quadrados. E aquele cálculo está certo. Mas seria um erro pensar, né, que para essa finalidade você teria que escrever um programa que funcionasse exatamente como a cabeça desse vendedor. Um programa que só tivesse valores decorados ali dentro, né? Imagina você chega num sistema e pega esse exemplo que eu acabei de dar. Você olha, o sistema está lá pedindo, o programa está lá pedindo, né? Informe a quantidade em metros quadrados. Aí você digita 54 metros quadrados. Aí o sistema responde, erro, metragem não calculada antes. E para cada nova metragem que fosse calculada, algum programador teria que editar o programa para incluir esse resultado novo. Não faz sentido, tá? Vamos falar da calculadora, que a gente terminou a última aula falando de calculadora. Quando você pega uma calculadora, ela não tem armazenado ali todos os resultados para todas as contas possíveis. Ao invés disso, ela permite que você entre, né, com os valores e os operadores, para que eles sejam calculados sob demanda. E o resultado é exibido ali na tela da calculadora. Os valores e os operadores, eles variam. É isso que permite que a calculadora possa ser usada para uma quantidade enorme de cálculos, sem ter que editar o mecanismo interno ali da calculadora para incluir um resultado novo. E essa calculadora aqui nunca fez um 5x8, essa calculadora aqui nunca fez um 7x9, tem que conectá-la pelo USB e colocar o resultado lá. Isso não existe. A calculadora vai fazer qualquer conta que você precisar. Basta que você inclua o número, o operador, outro número e o sinal de igual. O ideal e o esperado também é que um programa se comporte assim, permitindo que o usuário do programa informe o dado ou os dados que variam. Nesse nosso caso aqui é a metragem a ser pintada. Qualquer usuário, qualquer cliente pode chegar na loja e definir uma metragem. Olha, eu tenho 1 metro quadrado para ser pintado. Tem um quadrado lá de 1 metro por 1 metro, né, para pintar. E aí, quantas latas de tinta? Nesse caso, a gente tem lata de tinta com 18 litros, então vai sobrar, né, bastante. Vamos lá. Em programação, só voltando, né, esse ideal esperado do sistema é que permita que o usuário informe esse dado que varia. Tá? Para o programa pegar esse dado e calcular sob demanda, passar ali na fórmula esse dado que varia na fórmula existente e devolver um valor, quantas latas de tinta são necessárias para essa metragem que varia. Tá? Na programação, uma forma de armazenar esse dado recebido do usuário é guardar esse dado no que a gente chama de variável.
Tá? A variável serve para outras coisas também, não só para armazenar um dado recebido através de um dispositivo de entrada. Mas é nele que a gente vai focar agora no início. Tá? Uma variável, ela é feita de quê? Do que é feita uma variável? Ela basicamente é feita de um nome. Você dá um nome para aquela variável. E esse nome é responsável por manter e informar aquele valor que ela recebeu sempre que necessário. Sempre que eu chamar aquela variável pelo nome, ela vai me devolver o valor que está guardado lá. O computador exibe uma mensagem programada para pedir que o usuário informe o tamanho da área em metros quadrados. É assim que vai funcionar o nosso programa. Vai aparecer uma mensagem pedindo, digite a área a ser pintada em metros quadrados. Essa informação recebida vai ser recebida, né, e vai ser mantida em uma variável através desse nome. A gente pode dar um nome, tipo área informada. Só área. O nome da minha variável é área. Acabou. E agora sim. Agora a gente vai entrar no assunto que a gente deixou por falar, né, na aula anterior. Vamos falar agora de variáveis, que eu espero que você tenha entendido por que a gente precisa de variáveis dentro de um programa. Tá? Variáveis. Eu vou usar também esse mesmo esquema de fazer relação com uma outra história, com algum caso, para que você entenda de uma forma mais fácil, né, que são variáveis. Então a gente já entendeu que o programa, né, ele precisa guardar informações recebidas para em outro momento usar. Na etapa anterior que a gente viu o modo interativo, a gente não estava usando variável, a gente estava colocando direto, aqui, deixa eu usar o whiteboard aqui, vamos lá. A gente estava usando direto os dados, 3 e 5 e o resultado 8. A minha seta aqui, 5 menos 3, o resultado 2. Não tinha nada aqui armazenando esses valores. O Python estava recebendo direto esses valores e lidando com eles, processando esses valores e devolvendo o resultado. Tá? Até esse momento, a gente não tinha visto variável nenhuma. Deixa eu minimizar aqui. Vou ter que tirar o whiteboard, senão vai ficar riscado ali. E se você tivesse que escrever um programa que fosse uma calculadora mesmo, tá? Bem simples, como exercício ou como exemplo no trabalho. Como é que você faria para guardar essas informações que o usuário digita? O número 3, o sinal de mais, o número 5. Da mesma forma que a gente acabou de ver do exemplo da loja de tinta, você armazena isso em variáveis. Imagina, o usuário digita o primeiro número, depois digita o sinal do operador, pode ser mais, menos, vezes ou dividir, né? Sinal de mais, o traço para menos, o asterisco para multiplicar e a barra para dividir. Depois o usuário digita um segundo número e aí aperta o Enter. Na tela vai ter que aparecer o resultado. E a gente já viu, então, já entendeu onde é que a gente vai guardar esses dados, né, essas informações em variáveis. Olha só, imagina uma xícara, tá? Uma xícara. É um recipiente que você usa para tomar café, para tomar chá. Eu já vi restaurante servindo feijão amigo em xícara. Por falar em restaurante, já percebeu que quase toda receita menciona xícara como unidade de medida? Ou ela vai guardar sólido, meia xícara de açúcar, 3 xícaras de farinha, 1/4 de xícara de manteiga, ou para líquido também, 1 xícara de leite, meia xícara de água morna, por aí vai. Você pode colocar praticamente qualquer coisa numa xícara para ser usado numa receita. Então você vai colocar coisas na xícara para serem usadas na receita. Já vai memorizando essas informações. Algumas pessoas, enquanto elas estão cozinhando, elas pegam 1 xícara só e usam aquilo para tudo. Se a receita pede 4 xícaras de farinha de trigo, essa pessoa pega a xícara, enche de farinha de trigo, bota num pote maior. Enche de novo, bota no pote maior. Faz isso por 4 vezes. E se logo depois pede 2 xícaras de água, ela pega aquela mesma xícara, bota água, derrama, bota água, derrama. Outras pessoas já preferem começar uma receita com todos os ingredientes ali já separados.
Para essa mesma receita que a gente acabou de dar, que eu acabei de dar de exemplo, essa pessoa já separa 4 xícaras cheias de farinha e 2 com água. Haja louça para lavar depois, né? Tem receita tão simples, que você pode colocar logo todos os ingredientes dentro de uma mesma xícara e fazer a receita ali mesmo. Café, leite, chocolate, canela. Pronto, está feito o teu cappuccino. Você fez a receita inteira, você pegou todos esses ingredientes, processou ali dentro, misturou, está ali a tua receita pronta. O que eu quero que você entenda com todas essas relações com xícara, ingrediente, receita e resultado, é que quando você cria um programa em Python, você vai precisar dessas xícaras para guardar as coisas. Às vezes você vai poder usar uma mesma xícara várias e várias vezes. Tá? Outras vezes é melhor que você use xícaras diferentes para guardar as coisas separadas. O conceito de variáveis na programação vai além disso, né? Vai além de recipientes para armazenar coisas. Mas enquanto você escreve o programa em Python, você pode criar xícaras descartáveis para guardar informações ali que você vai precisar usar no momento e depois não precisa mais. Essas xícaras, elas só existem e só podem armazenar algum conteúdo enquanto o programa estiver sendo executado. E são chamadas de variáveis. Tá? Para criar uma variável, como eu já falei, você tem que escolher um nome. É através do nome que você vai fazer referência a essa variável, para que futuramente você possa acessar o conteúdo que está ali dentro, tá? Através desse nome escolhido. No exemplo onde você teria que criar uma calculadora, vamos voltar nele, né? O nome da primeira variável poderia ser primeiro número. Eu vou armazenar numa variável chamada primeiro número o primeiro número que a pessoa digitar. É importante também, é bem legal quando as variáveis são assim, intuitivas. Considera que os nomes, sempre que eu der um exemplo escrito, eles vão ser sem as aspas, tá? Você só vai pegar aquilo ali e digitar direto, não precisa digitar as aspas no início e no final. É nessa variável que vai ser guardado o primeiro número, digitado pelo usuário. Aí você precisa armazenar também o segundo número e precisa armazenar o operador. Bem, a gente cria variáveis chamadas sinal para o operador e segundo número para o segundo número. Em Python, a gente coloca o conteúdo dentro de uma variável usando o sinal de igual. E é aqui que às vezes as pessoas se confundem. Porque o sinal de igual, bem, ele serve para você sinalizar, né? Quando você está com um papel, uma caneta, você usa o sinal de igual para dizer, olha, isso aqui é igual a isso. Mas na programação, na maioria dos casos e na maioria das linguagens, você vai usar o sinal de igual como um sinal de atribuição. Quando você diz que algo vai receber um valor ou um dado. Geralmente esse algo é uma variável. Vamos dar um exemplo aqui no Python, no modo iterativo. Deixa eu abrir aqui, voltar aqui para o prompt. Vamos lá, a nossa primeira variável que armazena o nosso primeiro número, a gente decidiu que vai chamar ela de primeiro número. Se eu digitar aqui no modo iterativo, ó, primeiro número, mais para frente a gente vai ver outras coisas, como por exemplo, o nome de uma variável não pode ter um espaço em branco no meio. Por isso que eu escrevi primeiro, sublinhado, número. Recebe o número, o nosso primeiro exemplo ali, o 3 mais 5. Primeiro número vai receber 3. Enter. Saída nenhuma. Por quê? Eu só fiz uma atribuição de valor. A variável primeiro número recebe o valor 3. Vamos escrever aqui só. Primeiro número. Eu estou digitando o nome da variável, eu estou fazendo referência a essa variável chamada primeiro número. Quando eu dou o Enter, quando eu aperto a tecla Enter, o que me aparece? O valor armazenado na variável primeiro número, que é o valor 3, eu acabei de atribuir. Eu não sei se a tela está... está aparecendo ali. Então vamos lá. E para o nosso sinal, por exemplo, lembra que é o operador 3 mais 5. Eu vou armazenar na variável sinal o sinal de mais. Tem um problema aqui. Números a gente pode atribuir a variáveis da forma que eu fiz ali. Ó. Primeiro número, sinal de igual, 3. Quando a gente quer usar uma letra ou um símbolo, você precisa cercar essa palavra, essa letra ou símbolo, por aspas. Aqui, ó.
Vai incluir uma aspa e outra aspa. Às vezes, tanto faz você usar aspas simples ou aspas duplas. A diferença entre elas a gente vai ver mais para frente nas aulas adiante, tá? Por enquanto, basta você entender que para números, você não precisa cercar esses números usando nenhum sinal. Para letras e caracteres, você precisa colocar eles dentro de aspas, né? No início e no final, aspas simples ou aspas duplas. Enter. Olha lá, a minha variável sinal agora, ela tem armazenada um sinal de mais, o operador de soma. E a minha variável segundo número? Se eu apertar a tecla Enter agora, o que você acha que vai acontecer? Vou até parar um tempinho para você pensar aí. Vou lá, eu vou apertar o Enter. Eu já tenho definido em memória agora primeiro número e sinal. Segundo número, eu defini em algum momento, eu atribuí algum valor à variável segundo número? Não. Se eu apertar o Enter, você tem um erro. Segundo número não está definido. Tá? Então, ela não existe. Eu não tenho nenhuma variável chamada segundo número armazenando valor nenhum. Vamos lá. Segundo número recebe, era 3 mais 5, né? 5. Pronto. Segundo número agora, ela tem um valor. É o número 5. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui na minha cola. Olha, retornando para o nosso exemplo lá das latas de tinta, o que eu preparei agora? Eu já fiz um exercício há algum tempo atrás que era exatamente sobre isso. Era um programa que recebia quantos metros quadrados a pessoa tem para pintar e esse programa fazia o cálculo para dizer, olha, você precisa de tantas latas de tinta. Eu vou colocar o link desse programa aqui na descrição do vídeo. E eu quero que você faça o seguinte, que você acesse esse link, você vai ver o código escrito em Python, não se preocupa em entender tudo que está ali. Eu só quero que você identifique naquele arquivo as variáveis. Volta aqui nos comentários e me bota a lista de variáveis que você achou naquele programa. Ou então coloca lá no nosso grupo do Telegram, o link também está aqui na descrição. E eu vou te responder, eu vou dizer se você acertou todas as variáveis que estão naquele programa, ou se ficou faltando alguma, ou se você acha que algo ali é uma variável e na verdade não é. Tá? Ali naquele programa vão ter variáveis que recebem um dado incluído, né, inserido pelo usuário, e tem também variáveis que têm valor que não foi inserido pelo usuário. Então coloca aqui nos comentários a lista de variáveis nesse programa que eu escrevi para calcular a quantidade de latas de tintas necessárias para pintar uma área em metros quadrados. Tudo bem? Bem, é isso. Eu sei que essa primeira aula número 1, né? Eu sei que essa aula foi mais teórica, foi uma aula um pouco mais chata, mas é uma aula necessária. Eu vejo inúmeras pessoas vindo de outras áreas e começando agora na área de TI e que a gente às vezes precisa dar 1, 2, 3 passos para trás para ambientar essa pessoa na área. Tudo bem? Mas eu prometo que as próximas aulas eu vou tentar fazer um pouco mais dinâmicas. Bem, meus amigos, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.